Série: Os Senhores de Verde. Volume 1. Título: O Despertar Verde. Subtítulo: Sussurros em Fortaleza. Autor: Davi Florencio. Capítulo 1. Poeira, café e ausência. Fortaleza acordava sob um céu quase dolorosamente azul, o sol nascente já prometendo o calor úmido que se agarraria à pele ao longo do dia. Para o Dr. Aris Thorne, o som da cidade despertando era um ruído familiar, uma mistura do burburinho urbano distante com o ronco mais próximo e intermitente dos aviões decolando ou pousando no Aeroporto Internacional Pinto Martins, uma presença constante na paisagem sonora do bairro onde escolhera morar após a separação. Aristeu, Aris, como preferia, era um nome que carregava o peso das expectativas de seus avós. Imigrantes europeus, cultos e apaixonados pelo Brasil que os acolhera, viram no neto uma promessa de brilhantismo, batizando-o com um nome que ecoava virtude e excelência na Grécia Antiga. Aris, contudo, encontrava sua virtude não na filosofia clássica, mas na elegância fria e lógica da tabela periódica. Aos 40 e poucos anos, era um físico respeitado, embora talvez não tão brilhante quanto seus avós sonharam, dedicado a desvendar os segredos dos elementos mais pesados, buscando ilhas de estabilidade onde a teoria previa apenas decaimento rápido. Sua rotina era um bastião contra o caos, tanto o caos entrópico do universo que estudava quanto o caos mais recente e doloroso de sua vida pessoal. Acordar cedo, o ritual preciso do café coado, um blend local, forte, que ele apreciava mais pelo estímulo químico do que pelo sabor complexo que outros exaltavam, a leitura dos últimos artigos científicos enquanto a luz da manhã invadia seu apartamento funcional, decorado com mais livros e diagramas do que conforto. Quase um ano havia se passado desde que Helena saíra, levando consigo não apenas seus pertences, mas também a risada das crianças, o cheiro de bolo no forno aos domingos, a sensação de lar que Aris agora percebia ter tomado como garantida. O divórcio fora amigável na superfície, mas deixará um vazio que a ciência não conseguia preencher. A distância dos filhos, Miguel e Sofia, era uma dor constante, mitigada apenas pelas ligações de vídeo nos fins de semana, onde ele tentava, sem muito jeito, conectar-se com o mundo deles, tão distante de seus cálculos e espectrômetros. Naquela manhã, enquanto observava as partículas de poeira dançando nos raios de sol, um fenômeno perfeitamente explicável pela física, a sensação de ausência pareceu mais aguda. A xícara de café na mão, o silêncio do apartamento quebrado apenas pelo zumbido da geladeira e pelo avião que subia ao longe. Era apenas mais um dia. Trabalho no laboratório da universidade, análise de dados, talvez uma reunião sobre a próxima expedição de campo, uma viagem à Amazônia para coletar amostras, algo que ele encarava com resignação profissional, não entusiasmo. Ele se orgulhava de seu ceticismo, de sua capacidade de dissecar a realidade em componentes lógicos. Emoções, intuições, a confusão da vida pessoal, eram variáveis indesejadas, ruídos no sistema que ele tentava minimizar através da ordem e da rotina. O universo, em sua vasta complexidade, era, em última análise, regido por leis. Leis que podiam ser descobertas, compreendidas, talvez até manipuladas. Não havia espaço para sussurros inexplicáveis ou mistérios que desafiam a razão. Ainda não. Capítulo 2. Metafísica barata e monstros pessoais. O bip insistente do intercomunicador quebrou a concentração de Aris enquanto ele revisava dados espectrográficos. Franziu a testa, verificando o horário. Cedo demais para visitas acadêmicas formais. A voz familiar de Raul soou pelo aparelho, distorcida pela estática. Aristeu, meu caro cientista recluso. Posso subir para profanar seu templo da razão com um pouco de metafísica barata e talvez um café decente. O seu costuma ser melhor que o da cantina. Aris suspirou, mas um leve sorriso tocou seus lábios. Raul era seu contraponto, seu amigo mais antigo, desde os tempos da universidade, embora tivessem seguido caminhos acadêmicos radicalmente diferentes. Enquanto Aris mergulhava na física de partículas, Raul se apaixonara pela filosofia, com desvios cada vez mais frequentes para o misticismo oriental, a psicologia junguiana e, ultimamente, as cosmovisões indígenas. A porta está aberta, filósofo, respondeu Aris, liberando a entrada. Minutos depois, Raul entrou no apartamento, trazendo consigo uma energia que parecia deslocada no ambiente austero. Morenão, cabelos cacheados presos num coque displicente, vestindo uma camisa de algodão com estampas que lembravam xilogravuras de cordel, ele contrastava com a palidez e a formalidade contida de Aris.
Bom dia. Ou boa tarde, dependendo do fuso horário da sua pesquisa atual, brincou Raul, já se dirigindo à cozinha para inspecionar a cafeteira. Ainda obcecado com a estabilidade do instável. Algo assim, respondeu Aris, voltando a se sentar à mesa, onde os papéis sobre isótopos superpesados ainda estavam espalhados. E você? Resolveu a quadratura do círculo ou a natureza da consciência? Quase, riu Raul, servindo-se de uma xícara do café de Aris. Estou lendo umas coisas fascinantes sobre a comunicação nas redes micorrízicas. Sabe, a Wood Wide Web. Aparentemente, as árvores não são tão silenciosas e individuais quanto pensamos. Trocam nutrientes, informações, avisos. Quase uma consciência coletiva vegetal. Fascinante, não acha? Aris deu de ombros. Metáforas interessantes para descrever processos bioquímicos e ecológicos complexos. Transferência de sinais químicos, simbiose. Não chamaria de consciência no sentido humano. Ah, Aris, sempre reduzindo o mistério à química. Raul sentou-se à frente dele, o olhar tornando-se mais sério. Mas não vim falar de fungos falantes. Como você está? De verdade. Aris desviou o olhar para os papéis. Estou bem. O trabalho está progredindo. Falei com Helena ontem, disse Raul, suavemente. Ela comentou que as crianças sentem sua falta. Que você parece, distante, até nas ligações. A menção do nome de Helena e dos filhos trouxe uma pontada familiar no peito de Aris. Ele apertou a caneta entre os dedos. É complicado, Raul. Tento me conectar, mas eles estão em outra fase. Futebol, amigas, videogames. Não sei mais falar a língua deles. E Helena, bem, ela seguiu em frente. E você? Seguiu em frente ou apenas se enterrou mais fundo nos seus elementos instáveis? Raul não era cruel, apenas direto, como só um amigo de longa data podia ser. Aris, faz quase um ano. Você precisa encontrar um jeito de respirar fora do laboratório. Ver gente. Talvez até aceitar aquele convite da Ana Cláudia para ir à praia no fim de semana. Aris fez uma careta. Praia. Sol, areia, gente. Não, obrigado. Prefiro a companhia dos meus isótopos. Eles são previsíveis. Ninguém é totalmente previsível, meu caro. Nem mesmo os átomos, como você bem sabe com sua física quântica, retrucou Raul. E certamente não você. Seus avós lhe deram o nome de um herói, mas você está se escondendo como um eremita. Talvez devesse honrar o nome e enfrentar o monstro da sua própria vida. Aris não respondeu, apenas tomou um gole de café frio. Raul suspirou. Olha, só me preocupo. Essa sua viagem para a Amazônia. Vai ser bom para você sair um pouco daqui, ver outra realidade. Quem sabe a floresta não te ensina algo que seus livros não ensinam. Dizem que lá a natureza fala mais alto, para quem sabe ouvir. A natureza fala através de dados, Raul. Geologia, botânica, química do solo. É isso que vou ouvir, disse Aris, com uma convicção que ele mesmo começava a achar um pouco forçada. Raul sorriu, um sorriso que misturava afeto e uma pitada de ironia filosófica. Veremos, Aristeu. Veremos. Agora, me dê mais desse seu café racional e me conte sobre o elemento 120. A conversa desviou para a ciência, território seguro para Aris. Mas as palavras de Raul sobre a floresta, sobre ouvir a natureza, sobre enfrentar monstros, ficaram pairando no ar, misturadas ao cheiro do café e à poeira iluminada pelo sol da manhã cearense. Capítulo 3. O primeiro ruído no sistema. Os dias em Fortaleza seguiram seu curso previsível após a visita de Raul. Aris mergulhou de volta em suas simulações, tentando ignorar o leve desconforto que a conversa sobre ouvir a natureza e enfrentar monstros havia deixado. Ele se concentrou nos preparativos para a expedição à Amazônia, revisando protocolos de coleta, calibrando instrumentos portáteis, trocando e-mails logísticos com a equipe de campo. Era um trabalho que exigia precisão, um refúgio bem-vindo das complexidades confusas da vida pessoal e das especulações filosóficas de Raul. No entanto, algo sutil havia mudado. Uma hiperconsciência incômoda. Ele começou a notar as plantas de forma diferente. A buganvília vibrante que escalava o muro do prédio vizinho parecia quase agressiva em sua exuberância. As amendoeiras da praça próxima, com suas sombras densas, pareciam guardar segredos em suas folhas largas. Eram apenas plantas, ele repetia para si mesmo, conjuntos de células otimizadas para fotossíntese e reprodução. Mas a observação agora vinha carregada de uma estranheza que ele não conseguia nomear. Foi numa manhã de sábado,
algumas semanas depois, que o primeiro ruído real aconteceu. Aris estava em casa, tentando relaxar após uma semana intensa no laboratório. A ligação de vídeo com Miguel e Sofia havia sido agridoce. Eles estavam animados com um passeio escolar, e a conversa fora rápida, deixando Aris com a sensação familiar de ser um espectador distante de suas vidas. Preparou seu café com o cuidado habitual. O blend local, torra escura. Sentou-se à mesa, a luz da manhã já forte, o calor começando a se infiltrar pelas janelas abertas. Levou a xícara aos lábios, buscando o conforto químico da cafeína. O primeiro gole. Quente, amargo. E então, o som. Ou quase um som. Tênue, na fronteira da audição, como um pensamento intruso que tivesse ganhado uma textura sonora. Servo. Aris congelou, a xícara a meio caminho da boca. Olhou ao redor. Silêncio. O zumbido da geladeira. O som distante de um carro de som passando na rua com alguma propaganda política ou oferta de supermercado. Nenhum vento. Nenhuma voz. Balançou a cabeça. Cansaço. Estresse acumulado. A mente pregando peças. Talvez um resquício auditivo da ligação com as crianças, ou do barulho da rua. Bebeu mais um gole, tentando ignorar a sensação. Mas a palavra ecoava em sua mente, não como uma lembrança, mas como uma gravação recém-feita. Servo. De quê? De quem? Terminou o café apressadamente, a sensação perturbadora persistindo. Decidiu que precisava de ar, de uma mudança de cenário. Talvez uma caminhada no Parque do Cocó, um oásis verde no meio da cidade. Um lugar para clarear a mente, observar processos ecológicos, nada mais. Enquanto caminhava pelas trilhas sombreadas do parque mais tarde, observando o mangue, as capivaras indiferentes e a vegetação densa, tentava aplicar seu olhar científico. Identificava espécies que conhecia, notava as interações, a competição por luz, a decomposição da matéria orgânica. Tudo normal, tudo explicável. Mas a palavra servo ainda ressoava. Lembrou-se da conversa com Raul sobre a Wood Wide Web. Seria possível que as plantas se comunicassem de formas que a ciência ainda não compreendia totalmente? E se essa comunicação pudesse, de alguma forma, interagir com a consciência humana? Descartou a ideia como fantasia de Raul. Mas a dúvida, uma vez plantada, era difícil de erradicar. Naquela noite, o sono foi agitado. Imagens desconexas flutuavam em sua mente. A floresta densa da Amazônia, que ele só conhecia por fotos e vídeos, a sensação de estar perdido, e então, um jardim. Não um jardim comum, mas um lugar de luz intensa e sombras profundas. No centro, duas árvores imponentes. Uma parecia irradiar vida, suas folhas brilhando com uma luz interna. A outra era escura, seus galhos retorcidos como garras, e de seus frutos parecia emanar uma atração magnética e perigosa. Ele se sentia dividido, puxado em ambas as direções, uma angústia crescente apertando seu peito. Acordou suando frio, o coração disparado, as imagens do sonho vívidas demais para serem facilmente descartadas. As duas árvores. De onde viera aquilo? Talvez alguma leitura antiga, algum mito esquecido mencionado por Raul? Tentou racionalizar, mas a sensação de significado oculto, de um aviso implícito, permaneceu, misturando-se à lembrança incômoda do sussurro na xícara de café. Capítulo 4. Sementes da dúvida e estratégias opostas. O sonho com as duas árvores e o sussurro na xícara de café deixaram Aris inquieto. Ele tentava compartimentar as experiências, rotulá-las como anomalias induzidas pelo estresse, mas elas teimavam em infiltrar-se em seus pensamentos, como ervas daninhas em um jardim cuidadosamente controlado. A conversa com Raul sobre a Wood Wide Web e a natureza potencialmente consciente das plantas, que ele descartara tão prontamente, agora retornava com um peso diferente. Em uma tentativa de ancorar-se na racionalidade, Aris decidiu canalizar sua inquietação para a pesquisa, mas com um viés ligeiramente diferente. Começou a investigar a história e a bioquímica das plantas que faziam parte de seu cotidiano, começando pelo próprio café. Leu sobre a Coffea arábica, sua origem etíope, sua disseminação global, seu impacto econômico e social. Os dados eram claros, uma história de sucesso evolutivo espetacular, impulsionada pela demanda humana por seu alcaloide estimulante. A ideia de domesticação invertida parecia perturbadoramente plausível aqui. Mas então, sua pesquisa o levou a artigos sobre práticas agrícolas tradicionais na Etiópia, onde o café crescia frequentemente em sistemas agroflorestais complexos, sombreado por outras árvores,
em meio a uma diversidade de outras plantas. Alguns estudos sugeriam que o café cultivado dessa forma possuía um perfil químico ligeiramente diferente, talvez menos agressivo, e que esses sistemas eram ecologicamente mais resilientes e sustentáveis do que as vastas monoculturas que dominavam a produção global. Seria a própria monocultura, a simplificação extrema em nome da eficiência, que potencializava o aspecto dominador da planta. Intrigado, Aris expandiu sua pesquisa para outras plantas. Lembrou-se do chá de cidreira que sua avó costumava fazer, um remédio caseiro para acalmar os nervos. Pesquisou sobre a Melissa officinalis. Encontrou estudos sobre seus efeitos ansiolíticos e sedativos suaves, mediados por compostos como o ácido rosmarínico. Parecia oferecer calma sem a névoa ou a dependência associadas a outros tranquilizantes, químicos ou vegetais. Contrastou isso com o álcool, derivado da fermentação de açúcares vegetais, cana, uva, cevada, outra história de sucesso evolutivo entrelaçada com prazer, dependência e vastas consequências sociais. Eram estratégias diferentes. Intenções diferentes. Durante uma conversa posterior com Raul, Aris mencionou, quase hesitantemente, essas diferenças que estava percebendo. Claro que são diferentes, Aristeu, exclamou Raul, animado por ver o amigo se aventurando fora da física pura. Você está começando a ver. Achar que toda planta opera com a mesma lógica é como achar que todo animal é um lobo predador. Existem as simbioses, as relações mutualísticas, e existem os parasitismos, as estratégias de dominação. O Ocidente, com sua mania de categorizar e simplificar, perdeu essa sabedoria. Muitas culturas tradicionais sabiam disso. Tinham suas plantas aliadas, as professoras, as curandeiras, e tinham aquelas que eram vistas com cautela, as enganadoras, as que exigiam respeito ou mesmo distância. Raul continuou, falando sobre lendas indígenas que descreviam certas árvores como portais ou guardiães, enquanto outras eram moradas de espíritos traiçoeiros. Mencionou a própria ayahuasca, uma combinação específica de plantas onde uma potencializa a outra para abrir a percepção, mas cujo uso exigia um contexto ritualístico e um guia experiente para navegar as visões, que poderiam ser tanto curativas quanto aterradoras. É como se houvesse facções, disse Raul, pensativo. Forças diferentes no mundo vegetal. Algumas talvez alinhadas com um equilíbrio maior, outras buscando apenas a própria expansão, a qualquer custo. Talvez a tal árvore da vida e a árvore do conhecimento dos seus sonhos sejam arquétipos dessas forças opostas. Aris. Aris sentiu um arrepio. A interpretação de Raul era mística, claro, mas a ideia de facções vegetais, de estratégias conflitantes, ressoava com as anomalias que ele começava a encontrar em seus dados. E se a guerra silenciosa não fosse apenas entre plantas e humanos, mas também entre as próprias plantas, usando os humanos como peões ou campo de batalha? A complexidade da situação pareceu aumentar exponencialmente. Não era apenas uma questão de identificar o inimigo vegetal, era preciso entender uma rede intrincada de alianças, competições e influências sutis, onde o bem e o mal talvez fossem perspectivas humanas inadequadas para descrever estratégias evolutivas de milhões de anos. A única certeza que Aris tinha era que o mundo era muito mais estranho e interconectado do que sua ciência havia admitido até então. E a sensação de que ele havia apenas arranhado a superfície de um mistério profundo e talvez perigoso só aumentava. Capítulo 5. O toque no bosque e a teia se expande. As semanas que antecederam a viagem à Amazônia foram marcadas por essa crescente dissonância cognitiva em Aris. Ele continuava seu trabalho no laboratório com a mesma diligência externa, mas sua mente estava cada vez mais ocupada com as perguntas que as recentes experiências e pesquisas haviam semeado. Os sonhos com as duas árvores tornaram-se mais frequentes, embora ainda enigmáticos. E ele começou a notar pequenas sincronicidades ou coincidências que antes teria ignorado. Um dia, ao sair do campus universitário, decidiu cortar caminho por um pequeno bosque adjacente, uma área de vegetação nativa preservada. Estava distraído, pensando em um problema de cálculo, quando um galho baixo de um arbusto que ele não reconheceu roçou em seu braço nu. Um leve arranhão, quase imperceptível. Mas, no instante do contato, veio de novo. Não um sussurro claro como o da xícara, mas uma sensação mais forte. Uma estática carregada de informação? Intenção. Era difícil definir. E junto com a sensação, um flash mental fugaz. A imagem de uma rede intrincada, como filamentos luminosos conectando plantas, pessoas, lugares.
Durou menos de um segundo, mas foi vívido e perturbador. Preciso de você. A palavra pareceu se formar em sua mente, um eco da sensação tátil e visual. Aris parou abruptamente, o coração acelerado. Olhou para o arbusto. Folhas pequenas, verde escuras, sem flores. Nada de especial. Tocou o braço no local do arranhão. Uma leve vermelhidão, mas a sensação da estática e a imagem da rede persistiam em sua memória recente. Não, murmurou ele, sacudindo a cabeça. Isso não é real. É sugestão. Estresse. Falta de sono. Apressou o passo, saindo do bosque, buscando o concreto familiar da calçada e do tráfego. Mas a negação estava ficando mais difícil. 2 incidentes auditivos ou sensoriais. Sonhos recorrentes e simbólicos. Pesquisas que revelavam padrões históricos e bioquímicos perturbadores. Conversas com Raul que pareciam tocar nesses mesmos temas de forma oblíqua. Era coincidência demais. Começou a se perguntar sobre a própria viagem à Amazônia. Seria apenas uma coleta de amostras geológicas? Ou haveria algo mais esperando por ele lá, no coração do Reino Verde? A sugestão de Raul de que a floresta poderia ensinar algo ganhou um tom sinistro. Na biblioteca da universidade, desviou-se de seus periódicos de física e começou a procurar por relatos etnobotânicos, mitos amazônicos, diários de exploradores antigos. Encontrou referências a plantas mestras, a rituais de conexão com a floresta, a espíritos da natureza, a lendas sobre árvores primordiais. E também, relatos sobre os perigos da floresta, não apenas físicos, mas psíquicos, exploradores que enlouqueceram, indígenas que alertavam sobre certas áreas ou plantas que roubavam a alma. Encontrou um fragmento intrigante em um diário antigo de um botânico europeu que viajara pelo Ceará no século XIX, talvez um dos ancestrais de seus avós? O botânico descrevia uma conversa com um curandeiro local sobre 2 forças na natureza vegetal, uma que nutria e curava, ligada à Mãe Terra, e outra que seduzia e dominava, buscando prender o espírito humano. O botânico tratava a informação como folclore supersticioso, mas Aris leu as palavras com um arrepio. A teia de informações, antes desconexa, começava a mostrar um padrão. Um padrão assustador que desafiava tudo em que ele acreditava. A viagem à Amazônia, antes uma obrigação profissional, agora parecia um mergulho inevitável no desconhecido. Ele não sabia o que encontraria lá, mas pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez não fosse apenas ciência.